E desde 2018, eu tenho me debruçado, a partir das experiências com arte e educação, na pesquisa em arte e educação, alfabetização científica e inclusão digital. Eu trabalhei com inclusão digital na Prefeitura de São Paulo, eu pesquisei inclusão digital no Departamento de Educação da Unifesp e processos formativos. Trabalhei como oficineira em equipamentos culturais da Zona Leste, com oficina de participação popular, inclusão digital e direitos humanos. Trabalhei como arte educadora mediando exposições de arte. E, desde então, desde 2018, tenho pesquisado processos formativos e encontrado, enfim, algumas inquietações ao meio do caminho nessas de pesquisar vários processos formativos e, a partir de práticas formadoras distintas, algumas inquietações começaram a surgir. Então, a partir dessas experiências e dessas pesquisas, orientadas pelo materialismo histórico dialético, surgem algumas inquietações que, enfim, confluem para esses processos que a gente está compartilhando, né? Essas empreitadas coletivas que estamos partilhando e construindo juntas e juntos. Hoje, eu trouxe para começar um camarada, como eu disse que eu ia trazer vários amigos e várias amigas hoje, o camarada que eu trouxe hoje é o camarada Benjamin. Walter Benjamin, ao escrever na Segunda Guerra, um dos textos mais famosos e mais importantes de Walter Benjamin, ele escreve semanas antes, fugindo do exército nazista, enfim, tem toda uma tragédia, um dia a gente conversa sobre isso, que a morte da experiência, ele concebia a morte da experiência como a morte do tempo. Porque para ele a concepção do historiador é aquele que cita a história, é aquele que faz uso da história. Ele não vê a história como algo linear. Ele vê, no fim dessa experiência compartilhada, a morte de um tempo não refletido. Ora, mas como assim tempo não refletido? Ai, deixa eu tirar a carinha de vocês aqui, que está aqui desse lado, aí eu não enxergo. Na experiência compartilhada, como entende o Benjamin, ficam impressas as marcas do narrador, como vestígios da mão do oleiro no vaso de argila. Acho isso muito bonito, porque o Benjamin entende o narrador como o que transmite a experiência, o que compartilha a experiência. Mas por que falar isso, Tânia? Por quê? Esse carinha aqui que está usando as armas da crítica, ele está aqui todo tchutchuco, o nome dele é Luiz Fernando Serri. E o Luiz Fernando Serri, ele escreve sobre ensino de história e consciência histórica. Ele tem um livrinho muito importante, que eu sempre falo dele por aí, e ele reúne uma série de concepções, pois uma coisa que a gente não tem necessariamente imbricada, que às vezes parece um fim, mas não é um fim, é um ponto de partida, é a da consciência histórica. A consciência histórica, às vezes a gente fala, não, fulano não tem consciência. A consciência histórica, ela não é uma opção, ela é uma necessidade para viver no mundo. Porque, enfim, como que a consciência histórica ela parte desse lugar onde nós estamos, de atribuição de significado a esse fluxo que estamos inseridos e inseridas, né? Mas por que, Tami? Por que falar disso? O que isso tem a ver com arte e educação? Ora, se a gente eu sempre falo isso, eu anotei em algum lugar e deixo por aí e falo para quem eu puder, que toda análise pode e deve. É que eu não gosto de falar o que os outros têm que fazer. Então, eu digo que pode, as potências. Toda análise é um potencial convite à reflexão. É um convite à percepção. E quando a gente fala de consciência histórica, a consciência histórica é perceber-se no mundo também. Também perpassa o processo de entender-se no mundo. A Michelle Petit, a Michelle pequenininha, é uma francesa que, enfim, ela tem uma relação muito profunda com a América Latina, e ela discute processo de formação de leitores, processos de fomento à leitura. E ela sempre descreve esses processos enquanto uma apologia ao encontro. Por que apologia ao encontro? Por que trazer a apologia ao encontro? Estou apresentando todos os meus amiguinhos e minhas amiguinhas para vocês hoje. Eu gosto muito da Escola de Budapeste, e tem essa moça, discípula de Lukács, coleguinha de Stefan Meszaros, chama Agnes Heller. Ela é uma historiadora que entende arte e ciência enquanto objetivações duradouras.
Ora, como assim objetivações duradouras? São objetivações que ficam e têm a possibilidade de despertar as paixões. Ela vive para além de si. Aquela coisa. É que nem. Vou citar o Benjamin de novo. O Benjamin fala que escrever é um ato de fé. Porque quando você escreve. Quando você escreve, o pensamento existe para além de si. Então ele pode tocar outras pessoas, pode tocar as paixões, ele pode, enfim, dar andamento, ele pode viver para além de si. E para Agnes Heller, essas objetivações duradouras, arte e ciência, além de ter essa capacidade de tocar as pessoas, corações, mentes, tempos, elas são fruto do trabalho, o que é uma concepção marxista muito importante, porque tanto arte quanto ciência têm a capacidade de objetivar relações que são abstratas. A arte pode objetivar um sentimento, algo que você não consegue medir. Uma pesquisa científica pode conseguir objetivar, criar um sentido para coisas que são invisíveis. No sentido de que essa apreensão de camadas de complexidade de processos que são reais e concretos, mas que, em larga medida, olha, o amor. O amor pode ser manifestado de várias formas, mas como que você fala que você vai ver o amor? Enfim, nesse sentido de que são possibilidades de que vejamos o invisível. E onde entra a arte e educação? Ora, arte e educação, falei de todos esses meus amigos e essas minhas amigas, porque a arte de educação parte de um lugar de mediação. O que quero dizer com isso? Oh, meu Deus, bom. Essa senhorinha linda, maravilhosa, chamada Ana May Barbosa, gente, procurem Ana May Barbosa, ela é maravilhosa. Ela é uma das pioneiras em arte e educação do Brasil. Essa mulher já viajou o mundo inteiro para espalhar a palavra, aluna de Paulo Freire. E ela entende arte e educação enquanto qualquer esforço no sentido de ampliar a relação das pessoas com a arte. Para Ana May, a arte e educação tem esse cuidado de ampliar a sensibilidade das pessoas, de fazer com que elas criem relações não só com a arte, mas a partir da arte também. E tem uma parte que é muito importante, que é de organização. A arte e a educação pode ajudar a organizar o pensamento em formas além verbais. Ou seja, exato, a gente consegue... A arte tem essa potência, aquilo que a gente viu agora há pouco da Agnes Heller, de objetivar algo que pode ser abstrato ou que é abstrato. A arte tem essa potência, tem essa possibilidade, tem essa capacidade. E a arte e a educação tem a possibilidade de mediar essas paixões, de mediar essas possibilidades. Quando a gente pensa na educação burguesa, e por educação burguesa, entendam aqui que é uma educação que está inserida dentro de um contexto de sistema de produção capitalista. A nossa educação, a educação burguesa, é uma educação que nos coloca num sentido disciplinar. Se alguma de vocês aqui teve contato com Foucault em alguma medida, é isso. As escolas, os quartéis, elas surgem num caráter disciplinador. A escola que forma para a sociedade, ela forma, hoje, né, a gente vê, para o mercado de trabalho, tem essa questão de disciplinadora da educação formal. E a gente sempre fala de educação libertadora. Então, isso sempre é uma questão que me pega bastante, porque foi em espaços de educação não formal que entendi que a educação não formal tem como centro a mediação, ou seja, mediar a fala, não se trata de disciplina. E por isso a arte e educação tem um potencial transgressor muito grande. A Ana May, essa velhinha linda, ela concebe um processo de mediação do conhecimento em artes que é chamado de abordagem triangular, onde ela coloca nesse triângulo para que, em artes, um processo de produção de conhecimento, de reelaboração, que é um processo fundamental de construção de conhecimento em qualquer processo formativo, alfabetização é reelaboração, inclusão digital é reelaboração. A gente apreende quando a gente consegue reelaborar. Então, para isso, a Ana May construiu esse conceito de abordagem triangular, onde, em artes, um ciclo de construção de conhecimento só está completo quando há reelaboração. E, para isso, há um momento de contextualização,
um momento de fruição, quando você fala de artes, né? E um momento de criação, porque no momento da criação, da prática criadora, você reelabora esse contexto e essa fruição a partir de si. E essa abordagem da Anna May, ela é muito potente porque ela vai para além da arte, ela extrapola a arte. Porque se a gente para pensar enquanto a abordagem triangular enquanto um processo de mediação de conhecimento, ela serve para todas as áreas e ela é possível de ser aplicada em diversas áreas do conhecimento. Mas aí é um pulo do gato que eu tenho enfim, tentado nesses escritos e nessas pesquisas colocar o papel da mediação nessa abordagem. Porque todos esses processos, qual que é a premissa de nós, enquanto formadores e formadoras, num processo, por exemplo, de contextualização, fruição e criação? Ora, nós mediamos esses processos, então se nós conseguirmos inserir a mediação, esse lugar de transgressão dentro desses processos de criação, ora, nós faremos parte também, nós formadores, educadores, educadoras, também constituímos o processo de criação, na medida em que mediamos. Então, enfim, como tem a brisa dessa coisa, que vai ser um dia só para a gente discutir uma formação aberta sobre Levi, inteligência coletiva, a Bruninha já fica atenta. Mas essa coisa de construção de inteligências coletivas, ora, a ideia da cocriação é muito importante. Então, mediação é transgredir na medida em que se coloca como uma possibilidade de construção para a partilha do sensível. Olha, cheguei nela. Eu tô indo rápido demais, gente. Eu tô indo tipo, ai, tô com medo do tempo. Ok, obrigada. Então, a partilha do sensível. Mas, ora, a partilha do sensível. Nunca a partilha do sensível. Tem uma... moça aqui. Vamos aqui. Esse senhorzinho muito bonitinho chama Jacques Rancière, que eu até indiquei esse livrinho dele lá nos stories do Nanto semana passada. Pro Rancière, ele tá com 80 anos, gente, bichinho. Pro Rancière, a partilha do sensível é o que dá forma à comunidade. A partage do sensível. Para ele, a partilha significa duas coisas. A participação num conjunto comum e a separação e distribuição em quinhões. Ora, é o duplo contínuo. Na partilha do sensível, existe uma condição de duplo contínuo, tal qual a nossa relação. Nós somos a nós, mas não apenas a nós. Nós somos a nós e somos ao coletivo também. Para o Rancière, ao tomar parte, quando nós tomamos parte, uma coisa que é fundamental no Rancière. Rancière entende democracia, perdão o meu francês, mas ele diz, olha, consenso é o caralho. Com perdão do meu francês. Ele fala, a democracia, ou se partir de um pressuposto de democracia, o que conta é o dissenso, não o consenso. Pois o dissenso adiciona a partilha do sensível. Faz sentido? É no sentido de que quando a gente partilha, quando a gente constrói sentido a partir da experiência compartilhada, nós construímos sentido, nós construímos nós adicionamos um novo adendo a essa partilha. Quando nós nos colocamos ante as situações de injustiça, nós tomamos parte pelos que não têm parte. Nós podemos proporcionar uma nova reorganização, uma reordenação do sensível. Para o Rancière, o sensível é algo material. É algo que se coloca... o sensível... É muito doido isso, porque o sensível ele se coloca na realidade, porque ele dá forma à comunidade. Como se entende o sensível, como se... o que se insere dentro dessa partilha é o que dá forma à comunidade. Não é coisa pouca. Tem essa linda, maravilhosa Rosa Luxemburgo. Para Rosa, quando a Rosa Luxemburgo entende praxis, ela entende necessariamente como teoria e prática. Por que praxis e não prática? Porque a praxis implica necessariamente teoria e prática, conhecimento e ação, inseparadamente. E tal qual, no entendimento da Rosa Luxemburgo, a luta política é pedagógica, no sentido em que o fazer da luta também ensina,
se apropriando disso, processos formativos também podem educar o racional sensível. Essa ideia da criação, da prática formadora, da prática reflexiva, da prática criadora. Eu até deixei aqui uma frase dela que eu gosto muito, que ela fala: não estamos perdidos, ao contrário, venceremos se não tivermos desaprendido a aprender. Como pode nessa mulher? Meu Deus do céu. Fez a revolução, dava aula, escrevia. Oh, meu Deus. Como faz? E aí, a partir de todos esses clubinhos de gente, ainda tem mais gente no clubinho, tem Pierre Levy, tem um monte de gente nesse nosso clubinho, que são nossos amiguinhos e nossas amiguinhas. Mas, nessas construções de proposta de mediação e de produção de conhecimento em rede, que são essas empreitadas todas, olha isso aqui, gente, o NANF. Um dia eu vou conseguir dissertar com carinho sobre a potência de espaços como esse. Porque produção de conhecimento em rede, através do concreto. Aqui no NANF, nesses encontros, nessas partilhas, está se construindo um novo reordenamento do sensível. Aqui, no Pará, agora na Alemanha, entende? Em Alagoas. Em Alagoas, mano. Mas então, tudo isso que eu sempre venho falando do Aprender Através, o que queremos fazer? O que queremos fazer? Vem desse lugar de construir possibilidades de mediação, de produção de conhecimento em rede. Mas o que difere, teoricamente, dentro dessa questão de praxis formadora, esses escritos, essas pesquisas que estão sendo desenvolvidas? No sentido de partir do concreto, considerando uma análise materialista, a partir do concreto. Ora, o que entendemos por concreto? Arte, ciência e experiência humana. A experiência humana é concreta. Então, objetivações duradouras, experiência humana. Então, como eu disse antes, o que difere essa prática e essa construção teórica, que um dia a gente vai conversar sobre isso, sobre essa construção teórica da alfabetização sociocientífica, pensar a mediação desses processos, pensar o fator humano de mediação da experiência, que na arte e educação é a mediação da experiência estética, mas aplicado em outros contextos é a mediação da experiência, nos torna parte-chave dos processos de criação. Porque aí nós criamos, nunca apenas individualmente, mas sempre coletivamente também. E a gente sempre fala de autonomia, por causa do Paulo Freire. A gente sempre fala de autonomia. Mas eu bato na tecla de que a autonomia, exatamente, ele mesmo, é que ele está lá no quarto, esse mesmo, a autonomia não pode ser pensada como um processo individualizante. Tal qual nós somos duplos contínuos, a autonomia não é etapista. A autonomia é um processo continuado. E por isso essas proposições de mediação de processos coletivos, de produção de conhecimento coletiva, no sentido de reordenar esse sensível, de mobilizar o racional e o sensível, de fazer uso das objetivações existentes para transformar nossas realidades. Para além da prática formadora, a gente se altera durante a prática formadora, mas para além dela também. Tem muito a ver com intenção isso, né? Angela Davis, ela sempre fala, ela foi aluna do Marcuse, ela fala, olha, gente, olha, aí o rolê Alemanha, viu, Esther? O Marcuse dava aula aí no rolê. Para Angela Davis, o conhecimento é prático, o conhecimento não existe numa dimensão de si, gente. Então, a construção, socialização e utilização do conhecimento devem se inscrever como ferramentas de luta e transformação para esses processos de socialização da sociedade. Enfim. Gente, quando eu encho o saco, e fico enchendo o saco, botando na tecla de aprender através, porque a partir desses pressupostos, se a gente parte do que é concreto, todo lugar é lugar de aprendizado. Toda a possibilidade... Eu nunca esqueço um professor da Universidade, Henrique Amorim, ele fala, a gente pode partindo de um lugar materialista, todos nós, eu, você, Jaque, você, Stephanie, você, Ana Carol, você, Caroline, todas nós, e essa garrafa d'água, esse estojo, esse computador que vos falo,
tudo que existe no real é uma síntese de múltiplas determinações históricas. Eu achei um texto esses dias chamado como chama? A Epistemologia do Professor, depois vou compartilhar com vocês, que é maravilhoso nesse sentido de que tudo que existe na realidade carrega consigo a síntese e a historicidade dos processos sociais. Isso aqui carrega processos sociais. Isso aqui carrega a contradição. Eu e você carregamos contradição. Então, a compartilhamento, essa experiência compartilhada para a construção do conhecimento coletivo é uma chance de não só reordenarmos o sensível, mas de construirmos novas partilhas do sensível. Então, articulando... Promover isso com uma metodologia, né? Exato, exato. Porque o que é inteligência se não o trabalho do sensível? Exatamente, Bruno. Pensar, eu coloco hoje, no pé que está hoje, a problemática que eu coloco é em relação à forma. Estamos nesse processo, porque justamente foi um levantamento, e eu acredito que esse seja um momento de socializar para que se construa coletivamente, a partir de alguns pressupostos, mas a questão é da forma. Pensar a forma, uma questão de forma, a forma-mediação como uma possibilidade de construção metodológica, de construção de abordagens, de construção de metodologias e de métodos. E isso é legal, porque tanto de métodos de organização, métodos de formas de comunicação, como que a gente constrói organização, como que a gente constrói pesquisa individual e coletivamente a partir da forma. Enfim, então quando eu falo vamos aprender através, é nesse sentido de articular conjuntamente, na praxis formadora, processos socializantes, coletivos e individuais. Essa emancipação não pode ser tapista. Ah, não, primeiro a gente faz isso, depois a gente faz isso, depois a gente faz isso, depois a gente faz isso. Elas são duplos contínuos. E o próprio Freirinho, né, gente? A prática formadora, ela é incompleta. Ela é um processo incompleto. Enquanto a gente existir no mundo, vai ter coisa para aprender. Então, essa empreitada toda, todo esse papo, enfim, para tentar construir um sentido nessa partilha do sensível nossa, que é essa empreitada do aprendendo através, de construirmos grupo de estudo e pesquisa, de construir núcleo, de construir tudo, são caminhos para que a gente consiga construir e botar à prova, construir e disputar as ideias, os corações, as mentes e a vida e o mundo a partir desses experimentos. Experimentar na pesquisa, experimentar na formação, experimentar na comunicação e na organização, enquanto a gente constrói essa nova partilha do sensível. Eu espero não ter sido muito rasa, nem muito breve, muito corrida, mas como eu já disse antes, a partir dessa noção de cultura que o Feijó coloca para a gente, ele fala, gente, cultura é toda produção voluntária, individual ou coletiva que vise com a sua comunicação a ampliação do conhecimento. E aí é o pulo do gato. O Feijó fala racional ou sensível. A gente quebra com isso. A mobilização deve ser racional e sensível. Uma pesquisa científica que é impossível de ler e que não consegue mobilizar minimamente suas paixões, tem um problema. E uma arte que se coloca e que não mobiliza em nenhuma medida nenhuma paixão a partir do real, também tem problema. Então, se a gente se coloca nessa prática formadora emancipatória, se a gente tem gosto e tesão de fazer isso, é uma possibilidade muito concreta que a gente mobilize o racional e o sensível e construa algo novo, potente, conjunto, duradouro. Daqui adiante. Enfim. Então, meio que é isso, galera. Cara, é muito louco como toda vez que eu venho na reunião, alguma coisa se liga com o que eu vi na semana, com o que eu... Sabe, é muito louco como isso acaba de alguma forma sendo todo um ciclo e tudo que a gente conversa acaba sendo materializado ao mesmo tempo em que se fala sobre, se estuda sobre. E eu só queria fazer um comentário que eu estava vendo, não sei se vocês já viram, a entrevista do Ferreira Goulart no Roda Viva, e ele estava falando justamente disso, de como que ele tentou
durante a vida dele toda, é transformar o sensível no palpável. Lógico, ele está falando, ele flerta ali com a arte, com a poesia, né? Mas ele está falando justamente disso, dessa coisa de, enfim, ele fala justamente isso, o sensível para o palpável. E aí ele discorre um pouco mais sobre o trabalho dele de transformar um poema num livro, né? E todo o livro dele é um poema só. E aí foi dessa maneira que ele procurou deixar palpável o verso. Enfim, ele faz uma viagem toda muito louca lá. E ele comenta justamente que o movimento para chegar nisso foi justamente esses encontros que eles tinham para falar sobre como tornar o sensível, materializar isso, né? Tipo, e é o que a gente está fazendo aqui, de alguma forma, né? Tudo bem que a gente está voltado para a educação, mas, assim, eu acho que está tudo ali na mesma ideia, se você pensar em sensível e pensar em arte, em pensar em educação, e essa coisa da mediação, enfim, eu acho que é tudo... E a proposta triangular também, queria fazer só mais um comentário. A proposta triangular é sensacional. Ana May maravilhosa. Ana May é linda demais. Ixi. Eu tenho um amigo que estuda ela e, curiosamente, na faculdade de arte ele está falando dela e se preocupa nessa questão de como